Vamos falar de Zwinglio. Esse aí é um reformador muito esquecido, porque ele acabou ofuscado pelo Lutero, seu contemporâneo, e por Calvino, que veio depois dele e que foi maior do que ele. Então esse Zwinglio acabou muito ofuscado. E também uma coisa também é que ele viveu pouco. Ele acabou morrendo em batalha. Então ele acabou não tendo o mesmo tempo que os outros tiveram, certo? Mas eu gosto muito do Ulrich Zwingli. Ele é suíço da parte de fala alemã. Porque vocês sabem que a Suíça ela é formada de vários cantões. Alguns desses cantões é fala alemã, alguns são de fala francesa. Depois eu vou mostrar para vocês no mapa. O Zwinglio é de Zurique, que é fala alemã, certo? Ele nasceu só 7 meses depois do Lutero, eles têm praticamente a mesma idade, certo? São contemporâneos. Filho de camponeses, ele formou-se na escola dos humanistas, então ele já recebeu influência humanista e assumiu o pastorado de uma grande igreja em Zurique. Lá ele começou uma obra reformadora. Ele foi influenciado por Erasmo, no seu gosto pelas escrituras, e também grandemente influenciado por Lutero e pelos seus escritos, certo? Mas esse movimento da reforma suíça é um movimento independente, certo? Ele acontece paralelo. Ele não tem influência de Lutero, a não ser influência dos escritos, né? Daquilo que tem sido divulgado em termos de ideias. Mas não assim que um troque ideia com o outro, ou que um responda para o outro, não. Cada um trabalha independentemente. Logo na igreja, onde ele era o pastor, ele implantou um modelo de pensamento completamente novo, em que tudo tinha que ser baseado nas Escrituras. Todas as coisas na igreja tinham que ter como fundamento as Escrituras. Ele levou isso tão a sério, que, e é uma coisa estranha, porque de todos os reformadores, e são vários que tem, de várias gerações, de todos os reformadores, esse era o que mais talento musical tinha. Ele era um músico de boa qualidade. Entretanto, foi ele que tirou todos os instrumentos musicais da igreja. De tão a sério que ele levava essa ideia de que só ia ter no culto aquilo que a Bíblia mandasse que tivesse. Certo? Então é interessante, porque ele adorava música, e é justamente esse cara que adora música é que tomou essa atitude. Diferentemente do Lutero, a conversão do Zwinglio ela foi gradativa. Ele era um padre católico romano e aos poucos ele foi reformando a igreja dele, trazendo para dentro das Escrituras. Certo? Não foi uma experiência assim como foi no caso do Lutero. Ele era um grande pregador, extremamente capaz, arrumou confusão com o Papa várias vezes, porque ele pregou contra o arregimentamento, tá certo isso? De jovens suíços para serem mercenários nas tropas do Papa, que ele achava isso um absurdo. Ele era suíço, ele gostava do país dele. E também ele pregava contra as indulgências. Nada de novo aí. O Papa não gostava nada dele. No ano em que ele assumiu o pastorado, a peste atingiu Zurique, em 1519. E quando acontecia isso, quando a peste, porque a peste tinha sido já antiga, mas tinha assim, voltava, sabe, em alguns lugares. E quando acontecia esse tipo de coisa, de vir a peste numa cidade, as pessoas saíam da cidade. Compreensível. Alguém chegou a observar, naquele tempo, que os médicos e os pastores eram os primeiros a sair. Quadro triste, né? Justamente quem tinha que ficar eram os primeiros que fugiam, os médicos e os pastores. E Zwinglio ficou. E assim ele ganhou o respeito daquela população, porque ele ficou para cuidar daquelas pessoas. E ele acabou ficando doente também, chegou à beira da morte. E essa experiência de quase morte fez com que ele saísse dali fortalecido e com muito mais vontade de trabalhar. Para a glória de Deus, Deus usou essa experiência na vida dele. O ano de 1523 foi um ano importante em Zurique, porque os líderes da cidade tinham que decidir o que a cidade seria. Porque naquele tempo era assim, cada cidade decidia se ia ser protestante ou se ia ser católica. Isso era uma decisão do governo da cidade. E a cidade de Zurique tinha que tomar essa decisão. E aí, nessa ocasião, o Zwinglio foi escolhido para ser o defensor do protestantismo.
E aí, por ocasião disso, ele escreveu esses 67 artigos, que são parecidos com as 95 teses, só que muito mais avançados. Né? A minha mãe estava me mostrando aqui um estudo sobre as 95 teses, e se você lê as 95 teses, você vê que elas têm um tom muito católico. Né? Causa uma certa decepção para quem lê. Por quê? Porque tudo era muito novo. Trata-se de um monge agostiniano escrevendo para o Papa. Né? Ou chamando a atenção para a igreja como um todo, mas ele tem em vista que o Papa abra os olhos. E então é realmente estranho. Esses 67 artigos já têm um tom muito mais protestante. Né? O que acabou acontecendo é que ninguém do lado católico veio defender a causa católica, porque ninguém queria enfrentar Zwinglio num debate. E aí o Zwinglio não teve dificuldade de convencer os líderes da cidade a que Zurique deveria se tornar uma cidade protestante. Como teólogo, ele foi um teólogo da Bíblia. Ele cria, como Lutero, em sola escritura. Só que ele levou sola escritura muito além, como nós já vimos nessa coisa que eu falei dos instrumentos. Ele achava que tudo tinha que estar sob as escrituras, dentro da igreja. Ele criou o que ele chamou de teste das escrituras, que ele descreve assim: eu comecei a testar cada doutrina por essa pedra de toque. Se eu visse que um ensino podia resistir ao teste, eu o aceitava. Se não, eu rejeitava. Então ele testava todos os ensinos pelas escrituras. E ele começou a usar o teste não só para doutrinas, mas para tudo, como eu já disse. A adoração, por exemplo. O Lutero achava que se a Bíblia não proíbe alguma coisa, você pode fazer. O pensamento aqui é completamente diferente. E aqui há uma diferença já entre esses dois ramos do protestantismo que andam paralelos. O luteranismo e os reformados. Né? No luteranismo tem esse pensamento. Não proíbe, pode fazer. E com isso a igreja luterana, naquele tempo, ficou ainda com muitas das práticas medievais, porque o Lutero achava que não tinha por que eliminar. Já o Zwinglio revolucionou. Tirou todas as imagens da igreja, acabou com aquelas vestes especiais, tirou os crucifixos, acabou com os dias santos, removeu os instrumentos musicais, como eu disse, porque tudo isso ele achava que não havia ordem na Bíblia para que essas coisas fossem utilizadas. Então é uma outra forma de pensar. O Zwinglio teve problemas nos 12 anos em que ele foi líder da reforma em Zurique, porque havia pessoas que achavam que ele estava indo muito devagar na reforma. Ele já estava indo muito mais rápido que o Lutero, e ainda assim tinha gente que achava que estava muito devagar a reforma. Depois nós vamos falar dos radicais da reforma. Ele teve problema com esses radicais e o Lutero também. Um episódio triste do protestantismo foi a divisão entre esses dois ramos. Na verdade, eles nasceram independentes, então não é difícil você classificar como uma divisão. Mas eles podiam ter crescido mais unidos, e eles não ficaram unidos. Por quê? Porque não houve entendimento entre Zwinglio e Lutero. Os dois se encontraram, montaram comitivas, os dois se encontraram. O Zwinglio muito mais conciliador, o Lutero, como sempre, aquele jeitão dele. E eles acabaram não se entendendo, e a questão toda, quem é que sabe qual é a questão em que eles divergiram? Alguém sabe? Batismo não. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Zwinglio defendia a ceia como memorial. Um memorial à morte de Cristo. Era celebrado como memorial. E o Lutero defendia a consubstanciação, que é diferente da transubstanciação católica romana. Na transubstanciação, o que os católicos dizem é que aquela hóstia e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Realmente, ali você acha que é pão, mas não é. Aquilo ali é o corpo de Cristo. Já o Lutero, ele pensava diferente. Não cria na transubstanciação. Ele cria que aquilo ali é pão, sim, só que ali junto com o pão está a presença de Cristo. Não é o corpo de Cristo não é o pão, mas o corpo de Cristo está ali. Certo? É meio confuso também essa maneira de pensar. O Zwinglio tentou conversar, mas o Lutero não quis saber de conversa. Ele bateu na mesa e disse: este é o meu corpo. A Bíblia diz e nós cremos. Foi isso que o Lutero falou. O Zwinglio insistiu
que eles também creem na Bíblia. E que a Bíblia não diz isso. Então ocorre uma divisão por diferença de interpretação, não por diferença de autoridade das Escrituras. Nenhum dos dois duvida da autoridade das Escrituras. Houve uma divergência de interpretação do texto, certo? E ali então eles não se entenderam. E essa então, eles na verdade não, como eu disse, não é bem uma divisão, é uma perda da oportunidade de união, certo? Isso, o encontro deles foi na cidade de Marburg. O Zwinglio estava sempre envolvido em política e em economia. Ele achava que o cristão transforma a cultura. Ele achava que Deus quer transformar toda a cultura por meio do Evangelho. Então ele se envolvia em todas essas coisas. Por isso que nele nós vemos o Soli Deo Gloria. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que acontece. E ele se envolvia até em questões militares. Tanto que ele foi como capelão para uma... ele foi como capelão para uma guerra que houve entre um cantão católico e um cantão protestante. Era comum haver guerras de um contra o outro, né? Alegando motivos religiosos, mas a gente sabe sempre que tem alguma outra coisa por trás. E lá nessa ocasião, ele ia armado e tudo, mas ele acabou sendo morto nessa guerra. E, então ele teve pouco tempo para escrever, pouco tempo para... né? Então ele é um reformador menos conhecido. Mas você já vê claramente que Calvino vai seguir a linha dele e a reforma suíça vai ser tocada para frente lá em Genebra, pegando muita coisa que o Zwinglio já tinha estabelecido. Fala, Cício. A pergunta do Cício é se a prática, se a divergência deles era em termos de prática ou era só realmente na interpretação das Escrituras e na teologia. Eu creio que a diferença era basicamente na teologia. Para eles, para esses homens, a teologia é muito importante. Muito. Certo? O que você crê é fundamental. Né? Na verdade, você é salvo pela tua fé. Né? Então era muito nesse ponto aí. Só para ter uma ideia, o Lutero, naquele estilo arrasa quarteirão dele, ele chegou a dizer o seguinte: prefiro tomar sangue com um papista do que mero suco com um zwingliano. Ele era um cara realmente que entrava com os pés mesmo. Não era fácil. O seu sucessor em Zurique foi o genro dele, que já trabalhava com ele, Heinrich Bullinger. Esse também é outro esquecido. Esse cara foi tremendamente influente. Hoje os historiadores estão descobrindo a influência desse sujeito. Ele ficou muito esquecido. Ele foi sucessor do Zwinglio em Zurique e ele foi muito influente através da pregação dele e principalmente das suas cartas. Ele escreveu 12.000 cartas. Acredite se quiser. E ele não tinha e-mail, essas coisas não, tá? Nem processador de texto, nem nada. A Zurique, na verdade, tornou-se uma agência de notícias. Tudo que você quisesse saber que estava acontecendo, você escrevia para o Bullinger, e aí você tinha todas as informações que você precisava. Ele também é o autor da Segunda Confissão Helvética, de 1566, que é uma obra magistral. Eu já li trechos dessa confissão, ela é realmente muito boa. Muito. Foi ele que escreveu, Heinrich Bullinger. A influência desses dois homens sobre o conjunto do protestantismo é enorme. Junto com Calvino, a influência deles sobre os huguenotes franceses, sobre os holandeses, sobre os puritanos da Inglaterra e sobre os escoceses é enorme e fundamental para a existência de tantas igrejas protestantes que nós temos hoje. Aí então vocês veem o Zwinglio, a casa onde ele nasceu, que está conservada até hoje, né? Claro que eles sempre reformam e tal, mas foi nessa casa que ele nasceu. Esse aqui é o Bullinger, sucessor dele, em Zurique.